Olá, seja muito bem-vindo ao Exame Infra. Eu sou Luciano Pádua, editor de macroeconomia aqui na Exame, e tenho o prazer de apresentar mais uma vez esse programa. Você deve estar acostumado com o André Martins aqui, mas ele tirou umas férias e eu vim substituí-lo nesse momento. A gente reveza na apresentação desse programa e estou aqui com o Maurício Malanconi, meu parceiro já nessa segunda temporada, nesse segundo ano de programa. Bom dia, Maurício, como é que você está? Bom dia, Luciano. Eu sou Maurício Malanconi, fundador da Suporte, uma empresa dedicada a transformar a realidade da infraestrutura brasileira. É um prazer estar aqui novamente, Luciano, inaugurando um novo estúdio também. E vamos lá, um baita entrevistado hoje. Pois é, Maurício, estamos em um estúdio novo, um ano novo, uma temporada nova que a gente inicia. Esse é o segundo ano do Exame Infra. Foram mais de 24 episódios no ano passado. Nesse ano a gente já tem um episódio, estamos chegando no nosso segundo episódio. E o convidado não poderia ser melhor. Tenho o prazer de apresentar para vocês aqui o Eduardo Camargo. Ele é CEO da Motiva Rodovias. É um grupo que protagoniza um novo ciclo de expansão. A gente vai falar sobre quantos bilhões eles estão planejando investir no Brasil na próxima década. Eles agora tiveram a recente conquista da rodovia Fernão Dias. A Motiva também anunciou um plano de investimento, seja em trilhos, seja em rodovias, em diversas áreas, que vai ter um CAPEX, como eu falei, muito significativo. Então, Eduardo, muito obrigado por estar aqui com a gente. Vamos falar de Dutra, vamos falar de Serra das Araras, vamos falar de São Paulo, vamos falar de diversas, Rio Santos, BR-101. Bom, tem muito assunto. Eduardo, obrigado por estar aqui no Exame Infra. Não, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui inaugurando o estúdio novo. Luciano, Maurício, um prazer meu estar aqui. Obrigado, parabéns fiz um tour aqui, parabéns pelo escritório, pela casa nova. Tem muita história para a gente falar aqui, vai ser um prazer a gente passar essa conversa aqui. Bom, o prazer é nosso e sem mais delongas, vamos ao que interessa. Bom, a Motiva talvez seja uma antiga CCR, hoje Motiva, uma das primeiras operadoras de infraestrutura concedida no Brasil. Vamos tentar traçar, eu sei que é longo, mas tentar entender como o setor saiu de uma desconfiança para hoje as concessões se fixarem como uma modalidade para a gente conseguir avançar a infraestrutura do país e o momento da Motiva Rodovias. Pode ser? Claro, vai ser um prazer. A nossa história começa lá em 1995, né? Então, o nosso grupo, na época, nem existia CCR ainda, eram os acionistas fundadores da CCR, muitos deles já nem estão mais no nosso grupo de controle, ganharam a primeira concessão, que foi a da Ponte em Niterói, né? Então, isso foi em 1995. Depois veio a concessão da Nova Dutra, enfim, eu entrei na companhia no ano 2000, né? E o ano 2000 foi um ano de muita desconfiança, porque era um ano que estava... Era uma mudança política, né, no panorama federal. O tema concessão de rodovia, como você falou, não era um tema tão afirmado quanto é hoje, tão reconhecido. E foi uma grande aposta, né, que os acionistas fizeram à época, né, de acreditar nesse modelo, já vislumbrando que o poder público não tinha condição orçamentária, né, e condição de fazer gestão de ativos de infraestrutura, né, e que esse recurso, né, o dinheiro orçamentário, deveria sim ser usado para segurança, para saúde, para educação, mas não para fazer manutenção de rodovia, né? Principalmente aquelas rodovias que têm fluxo, que têm viabilidade, né? Então, para mim, tem sido um privilégio, né? Esse ano eu completo 26 anos de setor, 26 anos de Motiva, então eu pude acompanhar toda essa história de evolução do setor, né? Quando eu entrei na Motiva, eram 5 concessões, só concessões de rodovias, e hoje o grupo é uma plataforma, né, com múltiplos modais, enfim, um setor de concessão de rodovia altamente reconhecido pelo mercado. A gente tem concessões tanto no plano federal quanto no plano subnacional, né, estaduais, até concessões municipais. Enfim, é um setor que andou muito e, como acho que todo mundo sabe, é um setor que tem um prognóstico, né, uma possibilidade de crescimento enorme ainda pela frente,
dado a quantidade de rodovias, né, e de ativos de infraestrutura que ainda estão sob gestão pública. Eduardo, 26 anos no setor. Temos a lei das concessões aí que completou ano passado 30 anos, então praticamente você vivenciou todas as turbulências. Mas antes de a gente entrar nos detalhes da maturidade hoje do setor, conta pra gente um pouco o portfólio atual do grupo, né? Quantos quilômetros o grupo administra, para antes da gente daqui a pouco também comentar sobre o montante de CAPEX que o grupo vai investir. Antes da gente falar do futuro de investimento, o montante que vocês administram hoje. Claro. Não, hoje a Motiva administra, são 5 mil quilômetros de rodovias, né? A gente, quando colocar a Fernão Dias agora no nosso portfólio, a partir do dia 2 de abril, passam a ser mais de 5 mil quilômetros de rodovias. A gente se consolida como o maior player do Brasil em quilômetros. Nós já éramos e acho que sempre fomos o maior player em termos de faturamento, em termos de volume de tráfego, né? Afinal, boa parte do nosso portfólio são as rodovias dos principais eixos estruturantes do país. Então, são 12 concessões de rodovias, né? Além disso, nós temos a nossa plataforma de trilhos, né? Então, nós também somos o maior player de concessão de infraestrutura metro-ferroviária do país, né? Com ativos de metrô, de trens, de VLT. E a gente ainda tem a plataforma de aeroportos, né? É um setor mais fragmentado do que esse setor de rodovias e de trilhos, e a gente tomou a decisão recente, né, de desinvestir desse setor. Estamos nessa fase de desinvestimento da plataforma de aeroportos. Nas nossas concessões de rodovias e de trilhos, a gente tem um CAPEX projetado para os próximos 10 anos da ordem de 67 bilhões de reais. Talvez um dos maiores investimentos em infraestrutura de transporte do país. Dentro desses 5 mil quilômetros de rodovia, vocês atendem quantos usuários? Em rodovias são praticamente entre 2 milhões e meio, 3 milhões de usuários por dia. Significativo, né? Não, é um volume interessante. E, inclusive, esse funding é um funding desafiador também de manter. Tem o CAPEX, tem o OPEX, né? Tem a operação que tem que ser mantida. A gente vai entrar no desafio de fazer... Assim, quando você tem muito investimento para fazer, é uma notícia boa e ruim, né? Porque tem que fazer acontecer e fazer essa gestão de obras. Falando sobre o portfólio de vocês hoje, vamos falar da Fernão Dias, que eu acho que conta pra gente um pouco como é que foi a decisão, o racional para essa rodovia, perdão. E eu acho que ela tem um simbolismo interessante de ter sido repactuada, fazer parte desse lote de rodovias que estavam encralacados ali, estressados, né, como diz o mercado. A gente fala no jornalismo mais encralacado, mas passou pelo TCU, passou pela lei de relicitação ali no governo Temer. Então conta pra gente como é que foi esse racional e o que vai acontecer com a Fernão Dias. Acho que a Fernão Dias foi um movimento importante porque ele consolida, né, a estratégia, né, do governo federal de otimizar os contratos que estavam com problema, né? Então, esses contratos que estavam com problema, inúmeros deles, acho que são 13 que estavam no pipeline do governo federal, são contratos em que estava todo mundo perdendo, né? Perdia o investidor, o acionista daquela concessionária, porque não estava gerando resultado, estava gerando muitas vezes até EBITDA negativo. Perdia o usuário, o cliente da rodovia, porque não estava vendo uma prestação de serviços, os investimentos não estavam sendo executados. E a própria imagem, o governo federal em si perdia porque machucava a imagem do setor de concessão. E o mercado tinha muita dúvida, né, de que essa otimização do contrato, que era uma negociação feita no âmbito do Tribunal de Contas da União, na SESEX Consenso, que acho que foi um grande ganho para o Brasil, não só para o setor de concessão de rodovias, mas outros setores que estão levando temas que são complexos para serem resolvidos naquela mesa de negociação. E eu posso dizer, eu tive muito envolvido nessa negociação, no nosso contrato da MS Via, que hoje é a Motiva Pantanal. É uma negociação muito dura, né? Muito dura. E a gente sempre imaginou que essa negociação, por ser uma negociação bilateral, tinha um tema que era de risco moral envolvido. Uma negociação, uma otimização, uma mudança muito grande do contrato. E a gente mesmo recomendava que fosse feita uma checagem no mercado, que esse projeto fosse levado no mercado para ver se aquela negociação que foi feita foi, de fato, a que levava ao melhor interesse público, né? Será que era aquela tarifa mesmo, né? Que era a melhor tarifa naquela negociação? E acho que o contrato da Fernão Dias, ele colocou uma chancela de que sim,
Eu acho que esse modelo ele é um modelo vencedor. E foi um processo competitivo, com vários players, e a Motiva acabou se sagrando vencedora. É um ativo de muita qualidade, a Fernão Dias, liga 2 metrópoles importantes, né? São Paulo e Belo Horizonte. É a nossa concessão chamada agora Minas SP. A gente começa a operação dela no dia 2 de abril. E é a concessão que tem o maior volume pedagiado do Brasil. Né? Então, é um ativo altamente importante, com muitas possibilidades. A gente tem certeza de que, se isso era um ativo que estava gerando perda para todo mundo, agora, com essa virada do contrato, é um ativo que vai gerar ganho para todo mundo. Vai gerar ganho para o nosso acionista. Sim, foi um negócio muito bom, muito bem pensado, né, pela nossa equipe. É um negócio que o usuário da rodovia vai começar a ver benefício, um benefício muito grande nos 3 primeiros anos. A gente vai fazer uma grande transformação daquela rodovia e certamente a imagem do programa de concessões vai mudar de patamar. O Eduardo, o pipeline do governo federal esse ano, em 2026, está prevendo 13 leilões com aproximadamente 150 bilhões de CAPEX. Né? Dentro desse pipeline, existem outras repactuações, né? outros contratos ditos lá no passado pelo mercado como contratos estressados. Existe apetite do setor em alguma outra rodovia que está no pipeline do governo esse ano? Tem ativos bons nesse pipeline, nesse portfólio do governo federal, ativos que estão vindo nesse programa de otimização contratual. A Motiva, como o maior player, né, acho que a gente tem a obrigação de olhar quais são esses ativos. A gente está estudando alguns deles, então isso a gente procura deixar um pouco mais reservado, mas sim, temos interesse. Obviamente, a gente vai manter a nossa disciplina, né, financeira. Precisa ser uma coisa que faça sentido sob todos os aspectos, né? Sob o ponto de vista de retorno para o nosso acionista, que seja um ativo que seja sustentável, sob ponto de vista não só econômico-financeiro, mas também ambiental, da tarifa que seja justa para o nosso cliente. Enfim, a gente tem muita preocupação com reputação. Então, sim, a gente está olhando, a gente tem interesse, tem apetite e vamos estar nos leilões que fizerem sentido e que passarem por esse crivo e esse filtro nosso. Mas ajuda o nosso espectador aqui a entender melhor o que é esse crivo dos ativos que estão disponíveis, o que faz mais sentido para vocês? Olha, a gente tem falado, né, principalmente para os nossos investidores, né, obviamente a gente tem um foco geográfico, né, então a Motiva ela está principalmente nossa plataforma de rodovias, a gente está mais na região sul, sudeste, centro-oeste, né, os eixos mais estruturantes, os ativos que têm um tamanho maior, né, assim, para a gente colocar um ativo muito pequeno no nosso portfólio, é um esforço muito grande versus o que isso gera de retorno no nosso portfólio. Então, nosso foco acaba sendo nos ativos maiores, né, onde a gente consegue, pela nossa capacidade de escala, a gente consegue gerar um retorno mais interessante. E nas regiões onde a gente enxerga esse potencial de crescimento, né? Hoje o nosso portfólio é um portfólio muito diversificado, né? Então a gente não está preso num setor da economia. Então, se o agro vai bem, a gente surfa bem. Se a indústria vai bem, o nosso portfólio vai bem. Se o setor de turismo vai bem, a gente vai bem. Então, a gente tem um portfólio que ele é bem balanceado e a gente quer continuar com esse balanceamento do nosso portfólio para que a gente tenha sempre esse portfólio equilibrado e balanceado, né? Não, tá. Acho que... Vamos ver se o pessoal vai decifrar. Ativos grandes em regiões estratégicas. Tá fácil. Tá fácil. Eduardo, hoje existe um pipeline grande contratado. Né? A gente passou por uma época aí de escassez de projetos, enfim, e a gente vem de forma constante como país conquistando desafios novos e superando cada desafio. Você vivenciou praticamente quase todos ao longo desses 26 anos como executivo, enfim, atuando no setor. Hoje, na sua visão, qual é o principal desafio para a gente conseguir entregar tanto CAPEX em paralelo de diferentes grupos, enfim, qual que é o principal desafio? Eu acho que o desafio é exatamente esse, assim, eu acho que o setor de infraestrutura, ele se consolidou, né? Então, se você pegar dados da BDIB, né, a gente vem batendo recordes atrás de recordes em termos de volume de investimento, né, no setor de infraestrutura. A gente passou por um período difícil no Brasil, né? Pós-Lava Jato, as grandes empresas, né? As grandes construtoras não existem mais, né? Então, a gente tinha uma capacidade construtiva no Brasil muito grande, então o setor
precisou passar por uma transformação, né? O setor de fornecedores, né, que são hoje nossos parceiros que nos ajudam a executar esses investimentos. Então, a gente teve que fazer uma grande transformação na estratégia, na forma como a gente contrata esses investimentos, parcerias mais duradouras, de longo prazo, para que a gente possa garantir que aquilo que a gente se comprometeu, né, com os nossos investidores no plano de negócio, para que a gente possa entregar. Então, como eu falei, a gente tem um compromisso de fazer um investimento de 67 bilhões de reais. E então acho que assim a gente se planejou para que a gente faça isso. A gente fala on time, on budget, né? Os contratos hoje eles têm cláusulas que são bastante duras se a gente não conseguir entregar esses compromissos no prazo, né? Então tem penalidades, enfim. Então a gente internalizou uma tecnologia para que a gente consiga entregar isso no prazo, consiga entregar isso no custo que a gente esperou. A gente tem parceiros que trabalham com a gente desenvolveu uma tecnologia da gente ter um estudo de qualidade no pré-bid. Então, quando a gente coloca uma proposta para um leilão, a gente tem muita segurança de que aquilo a gente vai conseguir executar, a gente tem os nossos parceiros, enfim. Então, acho que o grande desafio é esse. É um setor que está passando por uma transformação, não são mais grandes empresas, são médias empresas, então tem muita concorrência por fazer o investimento. E também a questão de mão de obra, né? Então, a gente tem, obviamente, a gente passa por uma entre-safra, né, na engenharia brasileira. Então, a gente vê as escolas de engenharia formando menos engenheiros. Então, isso é uma preocupação do nosso setor. E também a mão de obra básica, né? Então, a mão de obra básica também, o Brasil está praticamente num pleno emprego. Então, é uma competição por essa mão de obra também na base, na construção, na conserva de rodovia. Então, acho que são múltiplos desafios para que a gente possa conseguir executar esse CAPEX, mas a Motiva está bem preparada e vem se preparando para isso e está vislumbrando um CAPEX ainda maior. Então, o nosso desafio é preparar a nossa estrutura justamente para que a gente possa executar. Em função disso, a gente acabou de fazer uma mexida na nossa estrutura interna. O nosso antigo CFO, que era o Valdo Pérez, passou a ser... A gente criou uma vice-presidência, um par meu na diretoria executiva, é uma vice-presidência de CAPEX, justamente porque a gente está focando que a gente vai ainda fazer uma grande transformação na nossa companhia com foco em CAPEX, para que a gente possa executar não 67 bi, mas que a gente possa participar desses 150 bilhões que vem pela frente, para que esses 67 possam virar 100, possam virar 120 e a gente possa continuar gerando valor para o nosso acionista. Essa é a meta mesmo de dobrar a meta? A gente não tem uma meta específica de dobrar CAPEX, a gente tem uma meta de gerar valor para o acionista, né? Então, a gente tem declarado, a gente quer crescer o nosso EBITDA em um high single digit, né? A gente tem entregue isso e, obviamente, para a gente entregar EBITDA, a gente precisa... não só um crescimento orgânico das nossas concessões, que vão entregar, obviamente, um crescimento, o crescimento de tráfego, as margens operacionais, né, as eficiências que a gente vai entregar, mas novos ativos no nosso portfólio para que a gente possa continuar entregando crescimento. A nossa companhia, os contratos, eles têm data para começar e tem data para acabar. Sim. Né? Então, a gente precisa colocar novos ativos para dentro para a gente conseguir perpetuar a companhia. Tá. E aí eu queria aproveitar para... Falando desse CAPEX que hoje já está contratado, vamos tentar pousar para aqueles espectadores que não são tão familiarizados. Quais são as grandes obras que eles vão ver na vida deles, assim, do portfólio de vocês? Tá, acho que talvez a obra que tenha mais visibilidade, né, para quem acompanha o setor é a obra da Serra das Araras, né, que é uma grande transformação, é um gargalo histórico da infraestrutura rodoviária, que liga as duas principais metrópoles do Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro. Então, você tem uma serra que com desenho da década de 50, né? Então, com caminhões fazendo curvas a 40 por hora, tombamentos de carga frequentes, enfim. Então, uma viagem desconfortável, gerando um grande aumento no custo de transporte entre essas duas capitais. O que está sendo feito na Serra das Araras? É um investimento tanto na pista de subida quanto na pista de descida. Eu costumo dizer que a gente está fazendo uma rodovia dos Bandeirantes na Serra das Araras, né? Então, são quatro faixas por sentido, mais acostamento, com uma velocidade diretriz de 80 por hora. Então, a gente está dobrando a velocidade, um traçado moderno. São 24 viadutos que estão sendo construídos, com toda a preocupação ambiental, né, que a gente tem. Então, acho que a gente vai fazer uma grande transformação. E essa é uma obra que a gente tem dito, ela está super adiantada.
A gente está em fase final de negociação, tanto com a agência reguladora quanto com o nosso parceiro que está executando a obra, para que a gente possa antecipar essa obra. Então, a gente deve antecipar a obra completa em 2 anos. Uma das pistas em 1 ano. Era 29, Era 29, vai a ser gente 27. está trazendo para 27, as 2 pistas. Então, isso é uma amostra da nossa capacidade de execução, da nossa capacidade de planejamento. Essa é uma obra super emblemática, né? Para quem passa lá, vê aquele negócio e está acompanhando essa transformação. Essa é uma das obras, né? A gente está executando uma obra que eu acho que também é super transformadora, que é a extensão das marginais da Castelo Branco, aqui na região ali de Barueri, de Alphaville. Ali também tem um gargalo histórico, né? Então, existe ali uma necessidade de você cruzar o rio Tietê, ali na altura do quilômetro 24, né? E tem 2 pontes que são também bastante antigas, com limitação de capacidade. Ali também é outra obra de R$1 bilhão, que a gente está em fase final. Aliás, até uma informação agora, nessa semana, nós estamos na semana aqui do dia 4, 5 de março, a gente deve entregar a primeira ponte. Então, a ponte com o sentido oeste, o sentido interior, essa ponte vai ser aberta essa semana ao tráfego. Então, já a primeira, o nosso cliente ali já vai começar a sentir uma grande transformação para tirar esse gargalo, né, para a região oeste de São Paulo. Então, é a extensão das marginais, com 2 novas pontes sobre o rio Tietê, uma remodelação completa do trevo de Alphaville, que ali a gente está tirando todos os movimentos em desnível, né? Então, tem uma região que cresceu muito historicamente, né? Desde a época que a gente operava aquela concessão, a região de Barueri cresceu muito. Então, tem um deslocamento diário, né, entre Barueri, entre Alphaville e São Paulo, e a gente está tirando todos esses gargalos. Então, a gente deve entregar essa obra completa até o mês de junho. Então, é uma obra bastante transformadora, né? Depois tem outras coisas bastante importantes. A gente está fazendo uma obra grande lá na Via Sul, na BR-386, que é a rodovia da produção. Então, com duplicações importantes que a gente deve estar entregando ainda esse ano alguns trechos. É uma obra bastante transformadora para a região. E fora isso, os contratos novos que a gente ganhou agora, que estão em fase de desenvolvimento de projetos, mas a gente tem uma grande expectativa de transformar a Motiva Paraná, lá no Paraná, ligando ali a região de Londrina até Ponta Grossa. A gente tem expectativa de fazer uma grande transformação na Fernão Dias, né? Acho que tem ali um investimento massivo em pavimentação. Pois é, você pincelou a Fernão Dias, vamos... Não, acho que a Fernão Dias tem desafios, né? Eu acho que ela... esses ativos que estavam passando por dificuldade, então ficaram muito tempo sem investimento, né? E é uma rodovia que a gente acompanha e é incrível, né? O meu algoritmo agora do Instagram, ele só me traz o tombamento de carga, problemas na Fernão Dias, então a gente com muita sensibilidade está montando um plano de ataque, né, para os primeiros meses de Fernão Dias. Então tem muito investimento em pavimento, muito investimento em correção de traçado, investimentos em ampliação de capacidade, e esses investimentos dos contratos otimizados, eles são investimentos que têm uma aceleração nos 3 primeiros anos, né? E isso vai muito bem. Então, acho que o usuário da rodovia ele vai sentir uma grande transformação logo no primeiro ano e principalmente nos primeiros 3 anos de concessão. Essa mesma transformação a gente está fazendo lá na Motiva Pantanal, na BR-163, né? Que também era um contrato que passou por essa otimização, e que tem muito investimento, e ali é principalmente ampliação de capacidade. Sim. Né? É um eixo que liga o norte a sul do Mato Grosso do Sul, né? A principal via estruturante ali do estado, com um agro muito forte circulando por ali, celulose, o agro, enfim. E ali a gente também tem muita duplicação, muita faixa adicional. Imagine que você tinha partes da rodovia, não era pouco, que não tinha acostamento. Né? Então, foi uma das coisas que a gente, na negociação, a gente insistiu muito que, olha, a rodovia toda tem que ter pelo menos acostamento, que é uma questão de segurança operacional, inclusive para as nossas equipes, né? Para quando vai fazer um atendimento, ter onde fazer o tratamento do nosso usuário. Né? Eduardo, falando para o grande público, ainda mantendo, também o grupo está entregando grandes obras na região metropolitana de São Paulo. E ali na região metropolitana de São Paulo também existe a tarifa flutuante, não sei se é esse termo. Você consegue também explicar para o nosso público do que se trata isso e discorrer um pouco sobre essas grandes obras que também na chegada de São Paulo pela Dutra? Claro, ali a gente também, a Motiva sendo pioneira, né? Acho que a primeira experiência do que a gente chama de tarifa dinâmica, né? Para que a gente possa fazer a gestão do tráfego, né? Então,
Isso começou com uma grande transformação da região metropolitana. A gente entregou as obras, né, no segundo semestre do ano passado, né, que foi a ampliação da capacidade da pista expressa da Via Dutra, toda a região metropolitana, de São Paulo até Arujá. Então, você tinha uma Via Dutra com duas faixas por sentido na pista expressa. Hoje, a rodovia tem 3 faixas por sentido. E até incrível, né? Porque você passava ali e falava assim, onde vai caber mais uma faixa, né? E sim, a engenharia pode fazer coisas maravilhosas, né? Então, hoje a rodovia tem 3 faixas por sentido, mais a pista marginal. A gente construiu um complexo de acessibilidade para a Hélio Smith, né? Com destino ao aeroporto de Guarulhos. Então, eu recebo depoimentos semanais, né, de gente que vai para o aeroporto e está maravilhado com aquilo, né, que hoje economizou de viagem no mínimo 30 minutos para chegar no aeroporto de Guarulhos, né, pela Via Expressa. Antes dessa grande transformação, o usuário da rodovia tinha que usar a marginal, que em geral está congestionada por conta dos acessos municipais, por conta das interferências com o município, e hoje ele tem essa possibilidade de ir pela pista expressa. E a gente também fez todo o complexo viário para acesso da Fernão Dias também pela pista expressa, né? E uma experiência nova para o brasileiro, né? Que é tarifa dinâmica. Então, o usuário da rodovia ele tem a opção. Se ele quiser, que não tinha antes, né? Ele tinha que ficar confinado na pista marginal e nas horas em que a pista marginal está congestionada, esse usuário, cliente da rodovia, ele pode migrar para a pista expressa e ele vai pagar uma tarifa dinâmica conforme o trecho percorrido. Então, essa tarifa ela pode ir de 60 centavos, se ele quiser ir de São Paulo até a Fernão Dias, por exemplo, até uma tarifa que pode ir a 2 e pouco, R$6, se ele quiser ir até o aeroporto de Guarulhos, numa hora de pico, né? E a gente tem visto uma aceitação muito grande por parte da população. É uma fase ainda de aprendizado, porque isso tudo é novo, né? Então, a tarifa ela varia, por enquanto, numa tábua fixa de horários e dias, com base no histórico, né, de nível de serviço, né, de limitação de capacidade da pista marginal, mas ela tem tido uma aceitação muito forte. E pedagiamento 100% eletrônico, né? Então, não tem impedância do usuário, do cliente da rodovia, ele não tem impedância nenhuma. Ele vê qual é a tarifa e ele faz a opção. Se ele quer migrar para a pista expressa, se quer passar para uma via mais livre, então é uma experiência nova, é a experiência do free flow, mas com uma experiência do que tem fora do Brasil, que a gente chama de managed lanes, né? Então, essa é a primeira experiência. Então, pedágio eletrônico com tarifa variável, mas que veio junto com uma entrega de uma grande infraestrutura, com essa ampliação de capacidade, com esses novos acessos. Então, acho que é uma primeira experiência, mas que eu acho que ela tem potencial de ser replicada em outros lugares. Pois é, acho que você falou de um ponto que é importante. A gente fala um pouco de futuro também. Pouca gente, o usuário médio, pega a estrada, ele não pensa que tem uma série de tecnologias embutidas ali e pensamentos desde o desenho da rodovia, a resgate, a acompanhamento, 4G. Mas acho que o que mais pegou para as pessoas recentemente, acho que tem 3 anos mais ou menos que o Free Flow entrou em uso no Brasil. Como tem sido a aceitação do público? É de fato o futuro do pedágio, digamos, no Brasil? É o Free Flow? Como está sendo essa experiência? Assim, eu acho que tem muita gente ainda que não introjetou, outros usuários já estão... Eu, entre eles, já estou bastante familiarizado. Queria entender a tua visão sobre isso. Luciano, é um caminho sem volta, né? É isso que eu tenho dito, o Free Flow é um caminho sem volta e acho que a Motiva, mais uma vez, aqui foi pioneira e eu gosto de contar essa história, né, de como é que a gente tomou essa decisão de fazer o primeiro Free Flow do Brasil, a primeira rodovia com Free Flow do Brasil, que foi na Rio Santos. Quando nós ganhamos a concessão da Rio São Paulo, no primeiro mês de concessão, muita gente vai se lembrar, teve um evento climático extremo naquela região de Angra, Mangaratiba. A nossa rodovia praticamente derreteu. Então, os taludes caíram para cima da rodovia, enfim. E a gente olhou aquela região e a gente estava planejando como é que a gente ia construir as praças de pedágio que estavam projetadas no edital de concessão. Eram 3 praças de pedágio ali na Rio Santos, né? Naquela região de Mangaratiba, de Paraty. Quando a gente olhou aquilo, a gente falou assim, não, essa aqui é uma região ambientalmente sensível. Sim. E eu acho que a gente não pode, a gente tem que evitar o máximo possível tocar nessa região, porque a gente vai causar aqui um desequilíbrio nesse ecossistema, né?
E uma das regiões onde esses taludes tinham caído era exatamente onde ia estar uma praça de pedágio. A gente fala assim, imagina se a gente tivesse operando aqui uma praça de pedágio, né, o risco que isso seria, não só para os nossos clientes da rodovia, mas para os nossos colaboradores, né? E aí a gente tomou a decisão e lançou o desafio para a NTT de... A NTT tinha... Não existia essa expectativa, né, essa obrigação no contrato, mas a NTT, vamos lançar o desafio aqui da gente fazer um sandbox, né? E a NTT estava pensando em lançar esse mecanismo de sandbox, que é um laboratório, é um experimento. A NTT topou o desafio da gente criar um sandbox, então foi criado o sandbox para esse primeiro experimento, um sandbox regulatório, e a gente tomou o desafio de construir os 3 pórticos ali na Rio Santos. Tem sido uma experiência super bem sucedida. Eu acho que o cliente tem aprendido cada vez mais como é que funciona esse sistema. A gente começou com uma inadimplência da ordem de 17%, 18%. Hoje a gente já está caminhando para níveis de inadimplência daqueles que a gente observa em benchmarks internacionais, 5%, 4%. E é um benchmark que a gente imagina que é onde vai se estabilizar, né? As pessoas pagam sobretudo por tag. Tag, e para a experiência do cliente que tem o tag no para-brisa, é a mesma experiência de passar por uma praça de pedágio, com a vantagem dele não ter a impedência, não diminuir a velocidade, enfim, não ter que frear, não ter, eventualmente, uma cancela, uma fila de pedágio que ele pode pegar. Enfim, é uma experiência mais fluida, com mais segurança. E para aquele cliente que não tem o tag, é a leitura de placa. Então, a placa é lida. A gente, inclusive, recentemente lançou uma plataforma em conjunto com a Eco Rodovias, né? Então, hoje, todas as concessionárias da Motiva, da Eco Rodovias, e já numa negociação muito próxima com outras concessionárias para aderir a essa plataforma, pedagiodigital.com, nessa plataforma, o usuário pode encontrar a transação dele e fazer o pagamento em até 30 dias, né? E ele pode, nessa plataforma, pagar, ele não precisa entrar num aplicativo de uma ou de outra concessionária, é uma plataforma interoperável, ou seja, a experiência para o cliente é uma experiência também fluida, né? O cliente pode cadastrar ali o seu cartão de crédito, o seu cartão de débito, ou seja, ele pode tornar esse pagamento, inclusive, automatizado, né? E depois dessa implantação do Free Flow ali na Rio Santos, outros Free Flows vieram. De maneira que hoje nenhuma praça de pedágio nova vai ser construída, né? Mesmo aqueles contratos que vieram depois disso, com previsão de praça de pedágio, todos os players que ganharam esses contratos optaram por implantar o pórtico de Free Flow, né? E os contratos mais recentes já trazem aí a obrigação, não a opção, de substituir praças por pórtico. Vocês vão substituir no futuro? A gente imagina que esse é um negócio que nos próximos... É uma questão de combinar a questão de matriz de risco. Quer dizer, no futuro é pensar rodovia sem cabine de pedágio. Sem cabine de pedágio. A gente enxergou essa tendência há 4 anos atrás, né? Quando a gente tinha, da nossa arrecadação, 25% era dinheiro ainda. A gente até brinca, né, que quando a gente fazia visita em concessão de rodovia, visita em praça de pedágio, a estrela da visita era o dinheiro duto. Pois conta pra gente essa história. A estrela da visita era o dinheiro duto. Então a gente levava o pessoal para conhecer uma praça de pedágio e a gente tinha um sistema pneumático, né, para levar o dinheiro da cabine de pedágio para o cofre, para levar troco, né, da tesouraria da praça de pedágio para a cabine. Então era uma logística. Você imagina a dificuldade que era quando tinha uma mudança de tarifa e a gente tinha que pensar na logística de troco, né? Então, a gente tinha muita moeda de 10 centavos. Agora não é mais 10 centavos, agora o troco é 25. Então, era toda uma preocupação de como é que eu vou conseguir moeda de 25 centavos para dar troco para o meu cliente na rodovia. Então, era contato com igreja, contato com o baleiro. Era uma logística diferente, né? Então, os carros iam pesados, assim, com moeda no porta-mala. Enfim, era uma coisa do passado, né? Então, hoje, dinheiro, depois que a gente declarou lá que até o final de 2026 a gente não teria dinheiro em praça de pedágio, a gente saiu de 25% de dinheiro e hoje a gente tem menos de 5%, 4% de transações em praça de pedágio. Isso não veio só com Free Flow, isso não veio só com pedágio automático. Isso veio com uma tendência do mercado, de uma forma geral, que é o semi-automático, é o autoatendimento,
né? Então, a gente implantou o sistema de autoatendimento com cartão por aproximação nas nossas praças de pedágio, de maneira que a gente já tem possibilidade de a gente ter praças 100% autônomas, né? Em que o usuário ele pode aproximar o seu cartão e fazer uma transação fluida, ainda no stop and go, né? Ainda parando, né? Mas certamente, num horizonte aí de até 5 anos, eu imagino que a gente não vai ter mais praça de pedágio física, né? Qual que é a grande dificuldade para a gente fazer isso hoje? Tecnologia já não é um problema, tecnologia. A grande questão é a questão de matriz de risco dos contratos, né? Hoje, praça de pedágio não tem inadimplência, eu tenho uma inadimplência muito baixa, né? E o Free Flow ele traz essa inadimplência, eu comentei. Hoje a gente trabalha com até 5% de inadimplência, né? A praça de pedágio é zero. A praça de pedágio tende a zero, né? A gente tem aqueles problemas de seguidinha, né? Ainda tem muita gente que tenta burlar e arrebentar cancela de pedágio, enfim. Então, a gente ainda tem alguma coisa, mas é 0, né? E então, a gente precisa, nos aditivos contratuais, ao implantar o Free Flow, combinar com o poder concedente como é que a gente trabalha esse risco. Nós não temos poder de polícia, né? Então, assim, eu não posso parar um cliente da rodovia inadimplente e cobrar dele a tarifa. Eu não tenho esse poder de polícia. Então, isso só o poder público faz. Então, esse risco não é um risco que pode ser transferido para a concessionária. Então, acho que assim, o que tem sido negociado é qual o percentual de inadimplência que pode ser atribuído à concessionária, qual o percentual de inadimplência que o poder concedente deveria assumir. Então, acho que nós estamos nessa fase. Tá boa a conversa? Tá boa a conversa ótima. Acho que o governo tem interesse em expandir o Free Flow país afora. Então, a gente vê aqui os contratos de São Paulo já trazem essa prerrogativa. Então, 95% da inadimplência é assumida pelo governo de São Paulo e 5% fica para a concessionária, é um residual, até para incentivar a concessionária a fazer a cobrança, a montar alguma estratégia para coibir esse tipo de evasão. Ô Eduardo, então, com relação ao Free Flow, os contratos antigos, vocês estão negociando com as agências reguladoras essa possibilidade de se inserir essa matriz de risco dentro dos contratos e aditivar esses contratos para remover, teoricamente, todas as praças de pedágio e transformá-las em Free Flow. Isso tudo em busca de um conforto do usuário ali que está trafegando na rodovia, não tem mais que parar, né? Não vai ter mais que parar na cabine. E um custo menor para vocês também, imagina. Eu acho que são vários aspectos, né, de benefícios, né? Eu acho que tem a questão da segurança e conforto do nosso cliente na rodovia. A gente tem a questão ambiental, e a gente está até fazendo uma aferição de quanto é que a gente está reduzindo de emissões a gente ter um pórtico de Free Flow, porque o carro, o veículo, o caminhão não precisa fazer frenagem, aceleração. Então, tem um benefício ambiental, tem um benefício de segurança. Não só segurança para o cliente, mas segurança para o nosso colaborador. É um ambiente de risco, né? Então, é uma impiedância no meio do caminho. E, obviamente, que tem um aspecto de eficiência, né? Os custos, ele tem outros custos associados. Eu deixo de ter o custo daquela mão de obra que trabalha na cabine de pedágio, passo a ter um custo do back-office. É um custo até um pouco mais alto essa mão de obra, que é uma mão de obra um pouco mais qualificada. Então, a turma que está indo para trás de um computador. Processar uma transação, tem muita tecnologia, tem muita inteligência artificial, mas ainda tem muita gente, né? A quantidade de transações que a gente processa são altas. E tem um custo novo, né? Que é o custo da cobrança. A gente passa a ter uma relação comercial com o nosso cliente. Então, a gente até então não conhecia o nosso cliente, a gente conhecia a placa. Uhum. Agora a gente passa a saber que aquela placa é do Luciano, então eu preciso ter uma relação com o Luciano para fazer, eventualmente, lembrá-lo de que ele tem que ter uma passagem e ele está atrasado. Vai viajar no feriado, não se esqueça de... Então, a gente passa a ter um back-office comercial, que até então não tinha. Então, Entendi. tem outros custos. A gente ainda está avaliando se o custo é, de fato, menor ou não. De fato, ele passa a ser muito mais viável quando você não precisa fazer o CAPEX, de construir a nova praça de pedágio. Sem dúvida, o CAPEX é menor. Mas tem todo um aparato tecnológico. E acho que o grande... O que acho que a maior parte dos usuários vai esperar do Free Flow, que é o grande benefício do Free Flow, é de fato cobrar pela distância percorrida. Sim. Né? Então, hoje as praças elas estão localizadas em pontos fixos, determinados pelo edital,
e existe uma certa injustiça tarifária. E o cara que paga o pedágio, poucos pagam quilômetros... pelo todos. Né? A partir do momento que você consegue criar múltiplos pontos de cobrança, você reduz a tarifa, você passa a ter uma tarifa quase pela distância percorrida, né? E você consegue cobrar menos de muito mais gente. É o que a gente chama de justiça tarifária. Tá. Eduardo, nós estamos falando um pouco sobre o ranking da CNT aqui, né? O grupo tem algumas rodovias dentro desse ranking. E quando o Marco Aurélio veio aqui no nosso podcast, ele comentou que a prestação de serviço, que é um dos grandes diferenciais das concessionárias, não fazem parte do critério de avaliação desse ranking. Você conseguiria citar as vantagens, né, de uma rodovia concessionada das não concessionadas, principalmente em relação a esse atendimento? Claro. Eu acho que um dos grandes benefícios do programa de concessão, a gente fala muito de obra, né? A gente sempre, quando vai falar de concessão, fala de obra. Essas obras, elas em geral estão concentradas nos primeiros 5, 8, 10 anos de concessão e depois tem um residual de obra nos contratos, né? Mas acho que o grande benefício do programa de concessão é o que está por trás de toda a tecnologia de planejamento, de gestão que a gente traz, né? Que as concessionárias trazem, a quantidade de vidas que a gente salva. Então, eu posso trazer um exemplo agora recente, né? Da Motiva Paraná, lá no Paraná. A gente, logo no primeiro ano de concessão, a gente conseguiu reduzir mais de 80% o índice de mortes em rodovias, né? Esse para mim, é o maior benefício, né? É o quanto a gente está gerando de mais segurança na rodovia, quantas vidas a gente está salvando. Então, a gente está falando de inteligência, né? Para que a gente possa trazer toda a engenharia, e não é só engenharia no sentido de fazer obra, mas é uma engenharia de planejar. Quais são os pontos onde tem mais acidente? Como é que eu posso sinalizar isso de uma forma diferente? Como é que eu posso corrigir o traçado de uma curva? Como é que eu posso propor reduzir a velocidade? Além disso, a gente faz muitas campanhas, né? Campanha de conscientização, as câmeras que a gente põe. Hoje as rodovias são praticamente 100% monitoradas por câmera. Então isso tudo traz muita vantagem para o usuário da rodovia, né? A gente consegue levar segurança. Tem guincho e os tempos de atendimento. Eu preciso chegar para atender aquele usuário e tirar ele de uma situação de risco, né? Remover ele dali e dar um atendimento adequado num SLA contratual que varia entre contratos, mas pode passar de 10, 15 minutos na média. Um serviço médico de atendimento pré-hospitalar. Quantas vidas a gente não salva, né? Então, se pegar historicamente, a quantidade de vidas que o programa de concessão salvou é um número absurdo, né? Então, é mais de um avião que deixa de cair por ano em função da quantidade de vidas que a gente salva. E tem curiosidades, assim, não é só isso. É quantos partos a gente faz na rodovia, né? Quantos são? A gente, assim, cada vez que... todo mês chega para mim a notícia de um parto que a gente fez na rodovia. Então, esse é um negócio que deixa a gente arrepiado, né? A gente fala que o nosso propósito na Motiva, né, é transformar a vida das pessoas através da mobilidade, através do que a gente faz. E não tem nada mais tangível do que isso, de você salvar vidas, de você trazer vidas, né? A gente vê, assim, já são inúmeras ocorrências esse ano, né, de que a gente viu, de ter uma criança que engasgou, né, e os pais vieram desesperados numa base nossa e o nosso pessoal de atendimento pré-hospitalar conseguiu salvar a vida daquela criança com manobras e levar a criança para o hospital. Enfim, então eu acho que tem uma série de benefícios que não estão capturados por aí, né? É lógico, eu acho que as coisas mais tangíveis, né, que a pesquisa pega é pavimento, sinalização, conserva da rodovia. Esse é o básico que a gente tem que entregar. Mas tem muita coisa por trás. O pessoal acha que ali é só cobrar pedágio, mas a gente está muito antenado com tecnologia. Tem um tema que a Motiva tem liderado a iniciativa, que é um tema voltado à segurança. Não só a segurança viária, que é uma obsessão para a gente, sempre foi uma obsessão da gente. A gente tem metas, inclusive de remuneração, ligadas à segurança. E a segurança viária, mas também a segurança do colaborador, né? A gente lançou um programa em que nós tivemos a adesão de praticamente todas as concessionárias do Brasil, que é um programa Afaste-se. Então, isso foi inspirado num movimento que a gente vê fora do Brasil, nos Estados Unidos, chamado Move Over, né? Então, toda vez que tem uma ocupação da rodovia, seja um atendimento de guincho, de ambulância, seja uma obra de intervenção, um tapa-buraco, um corte de grama, o cliente ele é obrigado a reduzir a velocidade e mudar de faixa, se possível. Se não for possível mudar de faixa, reduz a velocidade para preservar a vida. A gente ainda tem muito problema
de invasão de área de atendimento. Então, é um cliente, usuário de estrada, que está no celular e não vê uma sinalização rodoviária, por mais ostensiva que ela seja, invade uma área e atropela um trabalhador rodoviário, pode ser um policial rodoviário, pode ser um colaborador nosso, um colaborador terceiro. Então, isso ainda é um tema muito grave, né? A gente tem batido muito nessa tecla da segurança viária e da segurança do nosso colaborador, né? Então, a gente mudou hoje o nosso patamar de segurança. Hoje, a gente tem um manual de segurança para a execução das nossas intervenções em pista que são muito maiores do que a legislação exige, do que as normas exigem. E esse é um patamar que a gente está querendo trazer a indústria toda para esse padrão, para que a gente possa continuar salvando vidas e mudar o patamar da indústria. Lembrando que hoje tem mais... É maior o número de pessoas que morrem em acidentes de trânsito do que homicídios no Brasil. Eu tenho falado que isso é uma epidemia. Né? A gente tem falado muito do tema da epidemia da distração. A gente tem estatística, né, que mostra que o uso do celular ao volante e principalmente o uso de celular com mensagens, né, com o advento desses aplicativos que são ótimos, né? Resolvem a nossa vida, mas eles não podem ser usados enquanto o motorista estiver ao volante, né? Então, tem uma estatística que mostra que com o advento desses aplicativos, o número de acidentes de trânsito aumentou. Então, isso que a gente tem falado, é uma epidemia da distração, né? Quantas vezes a gente está no trânsito e a gente olha para o lado e você vê o motorista falando no celular, mandando uma mensagem, falando. Então, assim, é uma distração que numa rodovia, o carro a 100 km por hora, 2 segundos de distração, 1 segundo de distração, ele anda uma distância muito grande, ele não vê ele entra numa canalização. Ele entra numa canalização, ele atropela alguém, ele causa um acidente. Então, isso é uma preocupação e a Motiva está olhando isso com muito cuidado e como é que a gente pode trazer mais segurança para isso. Perfeito. Eduardo, além desses contratos novos, vocês têm contratos antigos, né? E esses contratos antigos era muito difícil se prever os avanços e os crescimentos urbanos ao longo da faixa de domínio, né? Ao longo do trecho concedido. Você citou aqui para a gente as marginais da Castelo ali, a duplicação das pontes Guilherme de Almeida, né? Que de fato eram obras que não estavam previstas no contrato, mas vocês conseguiram, diante de entendimento da região, da importância de aumentar a infraestrutura, melhorar o nível de serviço, negociar com o governo essas melhorias. Existem alguns projetos ou alguns trechos dentro desses contratos antigos que já está no momento também de sentar na mesa e apresentar soluções de engenharia para atender melhor os usuários? Tem muita oportunidade, muita necessidade. O que eu costumo dizer, né? Eu até comentei aqui, boa parte dos investimentos eles estão concentrados nos primeiros 5, 8, 10 anos a depender do contrato. Depois disso, não existe praticamente investimento, basicamente reinvestimento, que a gente chama de REPEX, né? Mas certamente a gente vê essa dinâmica, né? Então, você deu o exemplo das marginais da Castelo, né? Aquela região oeste de São Paulo, região de Barueri, cresceu muito mais do que se imaginava à época que foi montado o edital de licitação. Teve um desenvolvimento urbano muito grande, né? E isso acontece também no nosso eixo da Anhanguera Bandeirantes, isso acontece no interior, ali na região da SP Vias. Então, sim, a gente tem demandas locais em que a gente identifica, o próprio governo, através da agência reguladora da Artesp, identifica essas demandas, e acho que esse é um tema que o mercado ainda não capturou, né? O mercado nosso investidor, o nosso investidor de bolsa, né? Mas sim, existe uma possibilidade grande da gente incluir novos investimentos que vão ser ganha-ganha para todo mundo, né? Vai ganhar o usuário, porque vai ter um investimento, vai melhorar a condição de segurança, de capacidade da rodovia, vai ganhar o acionista, óbvio, isso é bom para a gente, né? É um aditivo que a gente faz dentro do contrato através do que a gente chama de fluxo de caixa marginal. Já existe uma metodologia para isso, né? Com taxa de retorno estabelecida, com riscos, né? Matriz de risco estabelecida. Então, isso é bom para o acionista, obviamente vai rentabilizar melhor aquele ativo, aquele contrato. É bom para o poder concedente, porque passada essa fase de investimento inicial, a gente falou aqui, o pessoal vê muita obra, né? E o pessoal esquece que já foram feitas obras e não vê mais o investimento acontecendo na rodovia, a não ser um pavimento bem conservado, mas a régua vai aumentando cada vez mais, né? Então, sim, a gente
está negociando aqui, especificamente com o Estado de São Paulo, grandes investimentos no contrato da Autoban e da SP Vias, que vão certamente gerar, muito provavelmente, extensões de prazo adicionais, né? Que vão destravar o valor desses contratos. Acho que isso é uma grande possibilidade. E, obviamente, né, quando você pega, por exemplo, até um contrato de uma Sorocabana, que é um contrato recente, né? O contrato da Sorocabana ele já trouxe, inclusive, investimentos que o Estado tem intenção de incluir no contrato no futuro. São contornos de algumas cidades, né, já vislumbrando que aquela cidade pode crescer, aquela região pode crescer. Então, fazer um contorno viário é uma possibilidade dentro desses contratos. Então, eu acho que isso é uma grande possibilidade, é um desejo, a gente fomenta esse tipo de coisa, porque ninguém melhor do que nós que estamos ali vivendo o dia a dia da rodovia para identificar quais são essas necessidades, né? E aí a gente pode trabalhar um estudo de viabilidade e apresentar isso para as agências reguladoras. Perfeito. Para a gente caminhar para o nosso encerramento também, Eduardo, você falou da BDIB, né? Que a gente está batendo recorde de investimento. E a gente fez um evento no ano passado em que a gente discutia isso e eles apontavam um fator que o setor rodoviário, nesse momento, tem uma série de leilões para serem feitos de concessões. E a dúvida é, no próximo ciclo, a partir de 27, 28, você acha que existe apetite para concessão? Quer dizer, existem ativos interessantes o suficiente para a iniciativa privada para concessão 100% do serviço e da operação e da obra, ou a gente vai ter que caminhar para um lado de parcerias público-privadas, PPPs, em que o governo entre com uma parte e o privado com outra? Ainda tem um pipeline importante de concessões, de trechos que são viáveis através de concessão, né? Então, e aí não estamos falando só de governo federal, mas estamos falando dos entes subnacionais. Então, acho que ainda tem... A gente tem um percentual da malha que é pedagiada e que é muito pequeno, né? Mas certamente passar dessa fase, e acho que a gente ainda tem uma fase relativamente longa, né? Tem uma carteira que está sendo estudada pelo BNDES, junto com o governo federal e os próprios governos estaduais estudando esses potenciais. A gente fala do estado de Santa Catarina, por exemplo, o próprio estado do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, tem a maior malha rodoviária do Brasil, um percentual muito pequeno que hoje é concedido e é pedagiado. Então tem sim ainda um pipeline importante, mas certamente ainda vai vir pela frente trechos com menor viabilidade, com menor potencial, regiões eventualmente que têm menor disposição e capacidade, né, econômica de pagar uma tarifa de pedágio, e aí vem a PPP. E nós, na Motiva, temos experiência com PPPs de trilhos, né, então já é uma disciplina que a gente domina internamente, né, em geral. Os ativos de trilhos, eles não têm viabilidade standalone, né? Eles precisam de um suporte, seja um subsídio na tarifa, seja uma contraprestação do poder público. Então, acho que tem espaço para tudo. E a gente enxerga, né? Obviamente, a gente viu nos últimos anos, né? E aí falando sobre o aspecto de crescimento da Motiva, né? Mas a gente viu nos últimos anos novos players entrantes nesse setor, muitos novos players, né? E alguns players que talvez não tenham uma visão de longo prazo quanto nós temos, né? Então, certamente vai ter um mercado secundário desses ativos, né, que foram concedidos recentemente, e a Motiva vai estar preparada também para olhar essas oportunidades de crescimento. Eduardo, quem trabalha com infraestrutura sabe que o trabalho da gente só é visto, às vezes, décadas depois. Você, ao longo dessa trajetória no setor, que legado você pretende deixar? Olha, eu assim, acho que para mim o melhor legado é quando eu estou assim, olhando para trás, e acho que assim, falar de formação de gente, né? Então, acho que tem muita gente que a gente tem formado dentro da Motiva, né? Então, ontem até participei de uma reunião que o Jorge Santoro chamou em Brasília, e a hora que eu olhei na telinha assim, e vendo as pessoas que estavam à frente de outras concessões, eu vi muitas caras que foram da Motiva, né? Então, acho que a gente, como líder do setor, a gente está formando muita gente nesse setor, né? Como líder é natural que a gente perca gente, essas pessoas tenham oportunidades internas, mas também vão para o mercado. Então, acho que formação de gente, acho que é um tema que me deixa muito satisfeito. Obviamente, olhar esses resultados, né, de que a gente tem ajudado em transformar o setor para melhorar o ambiente regulatório, acho que a gente também tem ajudado, não só como Motiva, mas a Motiva dentro da própria associação, a BCR, a gente ajudado a transformar o setor, e o setor teve uma evolução regulatória muito grande nos últimos anos, e eu acho que a gente também plantou um pouco essas sementes, né?
Obviamente, todas essas obras, né, que a gente tem entregue, então, olhar esses acessos do aeroporto de Guarulhos, uma Serra das Araras, a própria obra da Marginal da Castelo, isso é transformador, né? Isso não tem preço. Então, eu falo assim, eu estou com os meus filhos no carro, eu andando na rodovia, papai trabalhou aqui, né, ajudou a fazer essa obra. Mas isso não tem preço, né? E, obviamente, acho que daquilo que eu falei, né, que é o maior benefício do programa de concessão, é salvar a vida. Eu acho que isso é o maior legado que a gente pode deixar, é salvar vidas, né? Pois bem, Eduardo, muito obrigado por participar do Exame Infra. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Acho que foi uma discussão muito rica de uma empresa que tem um pipeline importante para uma grande parte da população. Como o Eduardo citou, mais ou menos 2,5 milhões a 3 milhões de pessoas diariamente nas concessões transitando. Falamos de futuro de rodovia, falamos também de futuro de concessão e PPPs, que no limite o que a gente está falando é sobre como transportar mercadorias do ponto A para o ponto B com o menor custo possível, como tornar a infraestrutura mais acessível para todos os brasileiros. Esse é um dos maiores desafios do nosso país, da nossa economia. É assim que a gente se torna mais competitivo. Então, se você gosta desse tipo de assunto, se você gosta desse tipo de debate, siga a gente aqui nas redes sociais da Exame, leia exame.com. E fico muito agradecido mais uma vez pela sua audiência qualificada. Hoje a gente recebeu o Eduardo Camargo, CEO da Motiva Rodovias, como a gente falou, um gigante do setor. Nas próximas a gente terá mais ainda convidados especiais, desde a política a grandes empresas. Então é isso, siga a gente e até a próxima. Muito obrigado.